voltou a marcar Alexandre de Moraes em suas redes sociais, apostando forte. Ele disse, abre aspas, vamos garantir que isso chegue ao conhecimento do presidente Trump. PS, que é post-signature, depois da assinatura, né? Você é um idiota e uma ameaça à democracia de todo o hemisfério ocidental. Fecha aspas. Uou, papai! Isso é muito sério. O ataque duro e frontal ecoa uma percepção crescente fora do Brasil, a de que Alexandre de Moraes transformou o seu papel de juiz em instrumento pessoal de poder, avançando sobre liberdades fundamentais e rompendo qualquer limite institucional. Jason Miller, que já havia classificado Moraes no mesmo dia como rei louco e ditador de terceira categoria, agora ele reforça a ideia de que o ministro não apenas age de forma autoritária, mas também compromete a imagem do país inteiro no exterior. Apenas um homem. Para aliados de Donald Trump, o STF virou um centro de arbitrariedades, em que decisões políticas travestidas de jurídicas se multiplicam sem controle. A fala de Miller, longe de ser apenas um desabafo, soa como um alerta internacional. Se Moraes continuar nesse caminho, o Brasil será visto como uma democracia capturada por um único homem. Enquanto isso, a estratégia do ministro sancionado só agrava o isolamento. Cada nova decisão polêmica contra opositores políticos, cada medida de censura e cada afronta ao devido processo legal reforça exatamente o que Miller denuncia agora. Uma escalada autoritária que já não encontra respaldo nem mesmo fora das fronteiras nacionais. Pisolato, o que você achou do Jason Miller, que é um conselheiro de Donald Trump? Está ali no pé do ouvido dele o tempo todo. Foi, mas ainda tem o respeito de Donald Trump. Donald Trump continua ouvindo ele todos os dias. É grave isso, hein? Olha, Paulo, eu vou primeiro fazer um reforço no que ele falou, até para explicar melhor. Quando ele chamou o ministro Moraes de idiota, a palavra idiota tem um significado que talvez até em inglês tenha uma outra conotação, porque em português a gente usa como uma ofensa bastante comum, né? Mas a palavra idiota tem uma etimologia que significa desconectado da realidade. E é mais ou menos como Moraes está agindo, ele está preso numa bolha de megalomania, que é o que eu temia. Há muitos meses atrás, eu lembro de ter falado aqui no nosso programa que eu temia que chegasse nesse ponto da megalomania. Quando um tirano entra nessa esfera, ele não consegue mais olhar para os lados e fazer um recuo estratégico. O que ele faz, e quando parece que ele faz algum tipo de recuo, conceder alguma coisa, é muito mais para controlar a narrativa do que para corrigir um rumo. Portanto, não há mais retorno. Eu, pessoalmente, eu já sou da opinião que a nossa democracia morreu. E com perdão da comparação, deu PT na nossa democracia. Porque PT no jargão securitário, no jargão do seguro, significa perda total. E aqui a analogia é fantástica, né? Porque deu PT na nossa democracia. Nossa democracia está morta. Não vejo nela pequenos arranhões que a gente possa consertar, não vejo nela apenas algumas desinformações ou malformações que se possa ser consertada. Depois de tudo isso passado, isso vai passar em algum momento, Deus queira, nós vamos ter que refazer. Porque a gente está tendo a oportunidade de ver quanta coisa errada há no nosso sistema que a gente ainda ousa chamar de democracia. Democracia no Brasil é só uma palavra, está muito distante de ser uma república democrática. Nós temos um Supremo Tribunal completamente comprometido com um lado, com um partido político. Eles se reúnem com o partido político, eles ligam uns para os outros, eles recebem telefonemas de jornalista e atendem de forma pessoal. Então nós não temos mais instituições democráticas no país. A gente está vivendo uma espécie de maremoto, como se fosse uma grande barreira de lama nos empurrando pelo tempo. Nós estamos existindo no tempo, mas não é mais uma democracia. Depois nós vamos ter que resolver esse problema. O outro problema que eu vejo é, se nós tivermos que resolver de fato a nossa democracia, quando tudo isso passar, quando quem sabe esse anel for retirado desse dedo, para que a gente não perca mais os dedos e sim só o anel,
como que a gente vai consertar um país onde há uma população, eu sou um pouco suspeito para falar, talvez seja a minha percepção. Eu vivo no meio, eu sou professor, então eu vivo, a nossa audiência sabe disso, eu vivo no meio que é dominado majoritariamente pela esquerda. Então ainda há muitas pessoas que têm essa dificuldade de enxergar a realidade, eu chamo de engano e auto-engano. Eles gostam de ser enganados. Eles aplaudem um discurso do Moraes, de um Dino, de uma Gleisi Hoffmann, de um Lula, eles acham isso maravilhoso. Isso é auto-engano, isso é quase uma doença mental. Nós não podemos construir um país de tal maneira. O terceiro ponto. O primeiro ponto é esse, que eu não vejo mais que nós temos uma democracia, nós temos um simulacro, só usamos a palavra democracia, mas ela não o é mais, porque as instituições estão totalmente comprometidas, nós vemos isso cotidianamente, não há tédio nas notícias do Brasil, todo dia tem um evento que nos prova que nós estamos longe de uma democracia, talvez não sejamos ainda uma Venezuela, aliás o Martin de Luca, né, advogado do Trump, também se pronunciou essa semana dizendo, mas como assim o Brasil não quer negociar, o que eles querem é ser uma Venezuela? E eu não quero ser, eu não quero ver B2 sobrevoando minha cabeça. Eu não quero que a gente coloque idosos e crianças vestidos como soldados para proteger o palácio do Maduro da vida. Isso para mim já é insanidade. O terceiro ponto é tudo aquilo que a gente noticia aqui, Paulo. A nossa audiência sabe disso. Se ligar qualquer canal da grande e extrema imprensa, a gente não ouve nada. Então, esperar que a solução venha do judiciário ou do noticiário, isso não vai acontecer. A salvação é, de fato, a imprensa alternativa, somos nós. Porque se nós não estivermos aqui oferecendo um buffet de informação para a nossa audiência e dizendo assim, ó, escolha o que você pretende, escolha o que você gosta, escolha o que lhe convier no seu cognitivo, nós não vamos encontrar a solução. Ou seja, depende de cada um de nós. O que a gente fica triste, Pisolato, é que os caras estão enfiando o punhal cada vez